Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Nada combinado com a minha esposa. O tema da pregação é uma minissérie, né, que eu fiz aí. Na quarta anterior que eu preguei, eu falei sobre a incredulidade manifesta na forma de rebeldia. Hoje, veremos a incredulidade manifesta na forma de murmuração. E eu não combinei nada com ela. E cantamos isso aí, né? Se Deus fizer, e se não fizer? Você murmura, né? Então é exatamente isso. Esse é o segundo tipo de incredulidade que tem, que é a murmuração. E a gente já está aprendendo aí que a palavra de Deus é como se fosse uma ressonância magnética da alma, do espírito do homem aí. E é a forma de você compreender o seu estado de saúde espiritual. É importante. Se você não tem noção do seu estado de saúde, você sabe o que deve ser tratado? Você sabe qual é a necessidade do tratamento? Daí a importância da palavra de Deus. À luz da palavra, a gente vai ver justamente esses sintomas de incredulidade que se manifestam na forma de murmuração. Então, é possível um crente incrédulo? Sim, é possível. É possível, sim. Porque eu sei que crente é aquele que crê, tudo certo, mas por diversas vezes nós vemos ali o povo de Deus sendo reprovado e deixando a incredulidade bater a porta, e eles falam, entra aí só um pouquinho. E a incredulidade entrava no meio do povo de Deus. Então, por vezes, a incredulidade abate o crente. E essa segunda pregação, de 4 que eu vou fazer, já fiz 2, faltam só mais 2. É uma das formas de você compreender a tal da raiz da incredulidade. E a raiz da incredulidade, quando você observa lá no Velho Testamento, e Paulo descreve isso, ela se manifesta de 4 formas: em rebeldia, em murmuração, em medo e em presunção. Eu já falei anteriormente da rebeldia, hoje eu vou falar da tal da murmuração. Cantamos tanto, irmãos, a Flávia testemunhou isso, e Deus quer falar de novo com vocês. Nada planejado. E Hebreus 12:15 diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então observe, crentes hebreus que sofreram a perseguição ali, toda a pressão que estavam no deserto, já estavam abandonando. Crentes hebreus, na época ali do Novo Testamento, recebendo toda a pressão da perseguição, já estavam abandonando quem? O cristianismo. Já estavam meio que sentindo a incredulidade bater a porta diante de tantas provas que estavam acontecendo. Estava dando muita coisa errada. Quando essa carta de Hebreus foi escrita, irmãos, as pessoas eram vítimas de uma perseguição forte, tá certo? E elas estavam desanimadas, e algumas já estavam desconsiderando o cristianismo e considerando a possibilidade de voltar para o judaísmo de onde tinham saído, porque a crise tinha chegado. Então daí, quando você lê o livro de Hebreus, você vai perceber que do Novo Testamento é o livro com o maior número de advertências que tem, um monte de advertência. Se você grifar em vermelho as advertências, Hebreus vai ficar vermelho. Então, o Novo Testamento, para que vocês compreendam, ele é totalmente apoiado sobre o Velho Testamento. E a compreensão dele se dá em cima do Velho Testamento. E o autor, quando usa esse texto que eu acabei de citar de raiz de amargura, ele está justamente fazendo com que os hebreus lembrem-se daquela raiz de Moisés que ele tinha falado da incredulidade. Então, Hebreus 12:15, a palavra amargura está apoiada totalmente de uma forma figurada sobre a incredulidade que o próprio Moisés já tinha pregado, que para aquele povo hebreu era algo extremamente familiar. A expressão raiz de amargura, eu sei, hoje tem outra conotação, o pessoal usa com outro entendimento, mas compreendendo a Bíblia, à luz do que o autor queria passar para aquele povo naquela época, a raiz de amargura não tinha a ver com a amargura que a gente fala hoje, mas tinha uma conotação com o que Moisés tinha dito, que era o veneno amargo da incredulidade. Era isso que ele estava querendo dizer.
não tinha a ver com sentimentos. E aí quando você vai para Deuteronômio 29, 18, diz: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família. Olha, viu, Deus ouve a oração silenciosa. Então, em Deuteronômio 29, 18, é justamente esta referência que o texto de Hebreus, raiz de amargura, está fazendo. Diz assim: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie de nosso Senhor Deus, para que vá servir aos deuses destas nações, para que entre vós não haja raiz de veneno, raiz de o quê? De fel, ou o quê? Amargo. Está vendo aí, irmãos? Eu não estou condenando quem fala, tem uma raiz de amargura no seu coração é muito amargo. Pode usar, está tudo certo. Você só não pode dizer que Hebreus 12 está fazendo referência a isso. Porque quando você usa Hebreus 12, você está dizendo, olha, tem uma raiz de incredulidade brotando no seu coração e você está a ponto de abandonar a fé e largar Deus. É isso. Esse era o risco dos hebreus. Então o livro de Deuteronômio contém os discursos de Moisés para um povo que estava acampado ali nas planícies de Moabe, prestes a entrar na terra prometida, e era uma nação que... Por que Moisés estava fazendo aquele discurso? Porque aquela geração que Moisés tinha pregado não viu o Mar Vermelho abrir. Alguém aqui viu o Mar Vermelho abrir? Não tinha visto as 10 pragas. Alguém aqui viu as 10 pragas? Não? Não tinha visto o Monte Sinai tremer, fumegar, a entrega das tábuas da lei. Alguém viu? Não? Qual a diferença de hoje para aquele povo? Entendeu por que ele usou Hebreus? E o pessoal reclama de hoje disso. Então, como eu e você, os ouvintes de Moisés eram a próxima geração, que não viram os milagres de Deus. Então Moisés estava fazendo um discurso de advertência à incredulidade. Porque os 40 anos de peregrinação no deserto foi justamente por causa da raiz de veneno, de fel, de amargura, que contaminou todo o povo a ponto de não acreditar que a terra já era deles e bastava entrar. Então, como no deserto, o povo confessava a fé em Deus e os hebreus confessavam a fé no Senhor Jesus, mas eles estavam começando a falhar na fé e deixando-se contaminar pela raiz de veneno e de fel, a raiz de amargura, por conta de tudo dar errado, as perseguições, e não ver nada. Então, os hebreus do Novo Testamento estavam considerando realmente abandonar a fé. Por quê? Não tinham visto nada sobrenatural. Milagres não estavam acontecendo. Cadê as curas? Onde é que estão as curas? Nada extraordinário acontecia, só era problema em cima de problema. Diferente de hoje, irmãos. Então, as curas que Jesus tinha feito, que os apóstolos tinham pregado, que tanto se realizavam, elas não ocorriam no livro de Hebreus. Mas às vezes a gente quer voltar para qual livro da Bíblia? Eu não sei qual que vocês querem. O livro de Hebreus não tinha isso. E foi justamente não ter isso que o autor estava chamando a atenção. Eles eram a próxima geração. Eram como nós, como eu e você. Nós ouvimos falar, certo? Mas mesmo ouvindo falar, alguns consideravam abandonar a fé e voltar aos ritos religiosos do templo. Voltar ao judaísmo. Eu acho que batia no coração deles aquele entendimento, olha, esse tal de inferno eu nunca vi. Demônio já não estou vendo, não vem mais ninguém possesso, milagres não estão acontecendo, as curas eu não vi, não realiza mais. Os judeus de Jerusalém estavam todos desesperados, era só pressão, opressão, perseguição e as raízes de amargura brotando no coração. O templo que eles tanto gostavam, que era bonito, caprichado, bem feito, o Jesus frequentava aquele templo, ficava no pórtico de Salomão, colunas lindas, maravilhosas, altas, pé direito alto,
estava prestes a ser destruído. E os hebreus, da carta de Hebreus, querendo abandonar, porque estava dando tudo errado. A questão, irmãos, que Moisés falou para aquela geração que não tinha visto, e para nós que não vimos, só ouvimos falar, a questão nunca foi ver, mas simplesmente crer. A gente cantou, se Deus fizer, e se não fizer? A geração que viu não entrou. Aí Jesus falou, bem-aventurado quem não viu e crê. Mais fé do que quem vê. 1 Pedro 1, de 7 a 9 diz, assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês tem muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória, honra, quando Jesus Cristo for revelado. E aí, eu e você nos igualamos a Pedro, dizendo assim, mesmo não o tendo visto, nós estamos nos igualando aos personagens da carta de Pedro. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. Apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Então o povo lá de Cádiz Barneia, quando estava lá na beirada do deserto, eles tinham visto aquele povo na beira, podendo entrar lá na terra, na porta da terra prometida. Irmãos, aquela geração viu. Aquela geração viu as pragas, aquela geração andou com a coluna de fogo à noite. Imagina aquilo dando calor e aquecendo no frio do deserto. Com uma coluna de nuvem fazendo sol, sombra num dia quente. Viram tantas coisas e creram? Não. A questão então não é ter visto ou presenciado, eu reforço aqui, a questão é o quê? Crer. Viram, mas não creram no que foi dito. Viram, mas não acreditaram no que tinha sido prometido. Viram, mas não creram nas promessas. Viram, mas não deram crédito à palavra de Deus. Não alcançaram justamente a terra prometida por conta da incredulidade. Da mesma forma, eu, você, podemos deixar de alcançar o céu, a terra prometida, justamente por conta da incredulidade, se a gente deixar brotar no nosso coração. Então, valorizar mais o que eu penso do que Deus pensa é incredulidade. Você considerar mais a sua própria percepção pessoal do assunto do que Deus diz, isso é um crente incrédulo. Saber qual é a ordem de Deus a respeito do assunto ou da questão, mas você resolve fazer aquilo do seu jeito, da sua forma. Esse é um protestante incrédulo. Ou simplesmente encarar a palavra de Deus como conceitos, como teorias, como propostas, como simples sugestões. Irmãos, isso é incredulidade. Ah, mas é o seguinte, pastor, se eu ver os milagres acontecerem aqui. Gente, não são as vistas, não é o que você vê. O povo viu coluna de fogo, o povo viu demônios, eles tinham visto anjos. E aí? Ah, pastor, se eu ver um anjo um dia, se eu ver esse negócio de demônio, eu acredito. Ah, esse negócio de coluna de fogo. Não, quem sabe se alguém ressuscitar, aí eu creria. Mas a Bíblia diz que nada disso é suficiente para você crer. E o que torna você tão mais especial do que o povo que, se ver, teria uma reação diferente? Quando eu olho para Jesus, ele deu total competência à palavra de Deus para crermos. Total. Quando você observa ele narrando uma parábola em Lucas 16, 31, ele diz: se não ouvem Moisés e aos profetas, ou seja, ele está fazendo uma referência ao volume da época, aquele Velho Testamento que tinha, aqueles rolos, aquele conhecimento que eles tinham nas mãos dele, tão pouco se deixarão convencer, ainda que alguém ressuscite dentre os
Jesus está dizendo que o que é suficiente para alguém crer nele? A palavra. E Jesus disse, se você não crer na palavra, eu sinto muito. Então, quando eu preguei lá da última quarta-feira, eu falei justamente da incredulidade se manifestando numa forma de rebeldia. E agora, entendido incredulidade novamente, eu vou tratar sobre ela se revelando na forma de murmuração. Queixa, tá bom? Então, quando você vai para Deuteronômio 1:27, diz que os hebreus lá, os judeus da época, né, Israel, queixaram-se em suas tendas, dizendo, o Senhor nos odeia. Por isso nos trouxe do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Onde é que eles reclamaram, irmãos? Em suas? Não foi um motim, irmãos. A coisa foi lá no cantinho, no particular de casa. Talvez ele estava só comentando com o cônjuge dele, estava no íntimo do lar, não foi postado nem no status do WhatsApp de Israel da época. Não foi mandado um e-mail particular, enviado ali para um amigo. Essa questão aqui não tinha saído do sofá de casa. A questão é, eles sabiam o que Deus tinha dito, eles conheciam o que Deus tinha prometido. Quando a gente vai lá para Êxodo 3, de 15 a 17, estava dizendo lá que Deus mandou Moisés repetir o que ele estava falando. Olha, diga aos israelitas, e ele vai dizendo. E lá no último versículo 17 ele diz, prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra, e ele vai dizer que tipo de terra é essa, que é uma terra onde mana leite e mel. Então o pessoal conhecia a palavra que Deus já tinha dado, eles eram testemunhas oculares dos feitos milagrosos do Senhor, eles foram o que? Mas superados por aquela tribulação, eles não suportaram as areias que tiveram aquelas provações na vida dele, o sol quente de aflição batendo todo dia nas suas nucas pelo tempo, e a crença deles, certo, foi justamente na miragem do que os olhos deles podiam entregar para as suas almas, e assim eles murmuraram, creram mais na avaliação visual do que na palavra de Deus, creram mais do que o coração deles diziam, do que Deus afirmava. Então, quando você compreende Deuteronômio 1:27, diz assim, queixaram-se em suas tendas, dizendo, o Senhor nos odeia, por isso trouxe do Egito para nos destruir. Veladamente aqui, de forma discreta, eles estão acusando Deus de mentiroso, de falsidade, de um assassinato, de ódio, de um crime hediondo. Não, pastor, mas eu não falei tudo isso. Mas o que isso quer dizer com o que você está falando? Então, cuidado, porque pode ser assim, que como eles, você e eu estamos aí usando essas palavras e enquadrando o Senhor dentro da incredulidade e da murmuração. Deus nos traiu, Deus vai nos matar e morreremos. Murmuração aqui, irmãos, é uma expressão justamente acusatória, direcionada contra Deus, num tom de protesto. Então, não é assim, observe, vou dar alguns exemplos de murmuração. Poxa, muito sol hoje. Tudo bem, mas num tom de protesto direcionado a Deus, isso é murmuração. Eu só posso ouvir o muito sol, o seu coração, só Deus. Poxa, mas está tão seco hoje. Se for só isso, mas num tom de reclamação para Deus, é uma murmuração. Choveu demais, mas como queixa ao Senhor, por conta de tanta água, é uma murmuração. Meu marido, minha esposa, meu filho, meu chefe, meu patrão, num lamento, num resmungo ao Senhor pelo que está acontecendo, isto é murmuração. Então, todo suspiro você tem que avaliar, porque um suspiro com uma incerteza de que Deus não está com você naquela situação, diante dos obstáculos, diante das provações, fique alerta, porque esse suspiro pode ser uma raiz de incredulidade se revelando por meio da murmuração.
E a gente cantou, se Deus fizer, e se não fizer, é assim. Eu não combinei com louvor não, tá, irmãos? Nunca combino. Então as murmurações, elas podem acontecer numa palavra única, num suspiro, numa reclamação, em um pensamento, ou talvez algo no sentido, Deus, por que você não fez do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero? O Senhor não gosta de mim? Então, quando a gente vai para Romanos 8, 28 e 29, diz assim, sabemos que Deus age em todas as... O que Deus não age, irmãos? Deus age em todas. Para o bem daqueles que o amam, então é para o seu bem. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, qual deles? Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, esse é o bem. Você e eu não entendemos, mas o bem é nos parecermos cada dia mais com Jesus. Esse é o bem. Reclamação ou murmuração depende. Se o que você disse foge à percepção da mão de Deus sobre aquele assunto nas suas vidas, isso é murmuração. Hebreus 13, 5, a Flávia já até disse isso, diz na parte B, Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o quê? O abandonarei. Então, crer no Senhor envolve essa devoção, essa seriedade, essa obediência, compreendendo que não existe situação na minha e na sua vida que fuja ao controle da soberana mão de Deus. Temos que ter essa percepção constante em todo momento. Quando a gente vai para o exemplo de Jó, Jó viu tudo acontecendo à volta dele. Como dizia minha avó, ô derrota, né, que aconteceu na vida de Jó. Ô derrota. Mas ele percebeu Deus em tudo. Em tudo. E aí ele até declara em Jó 1, 21, o Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Não existem acontecimentos na minha e na sua vida que vão nos tirar do amor de Deus, não tem como. Romanos 8, 38 a 39, pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que é que fugiu? Então compreenda, nada vai impossibilitar você de desfrutar uma vida abundante com Deus, se você confiar nesse amor. Quando você olha para Romanos 8, 18, Paulo já cria e vê assim, olha, considero que os nossos sofrimentos atuais, então o sofrimento é uma realidade ou não é? É. Ele não está dizendo que não tem sofrimento. Não podem ser comparados com a glória que em nós será. Note aí, é a glória que para nós ou em nós? Há algo extraordinário a ser transformado no seu interior. E como vai ser bom, né? Alguns de nós mudar. A murmuração, irmãos, ela gera uma completa infelicidade. Já a firmeza na fé gera alegria. Presente e futura. Essa é a diferença. Tiago 1,12 diz, feliz é, então ele não está dizendo feliz será, ele está dizendo que feliz é. O homem que persevera na provação, ou seja, que não desiste, porque depois de aprovado, então vai ter um tempo que vai acabar, receberá, aí é a felicidade futura, a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Então é uma felicidade hoje e é uma felicidade no futuro. Essa felicidade presente, essa felicidade futura, faz com que o maduro na fé, independente do que esteja acontecendo, ele agradece aos cuidados de Deus. Apesar das provações, haverá justamente no meio de toda aquela luta, ações, movimentos de graça e gratidão àquilo. Senhor, obrigado.
Mas pastor, vai fazer ações de graça? Sim, quando? 1 Tessalonicenses 5,18 eu digo quando? Deem graças em todas as, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Deus está no controle, irmãos. Deus está no controle. Então, que espaço há para você reclamar de Deus? Mas a gente canta. Se Deus fizer, se Deus não fizer, e aí? Então, reclamação, que é diferente de uma constatação, tá bom? Então, julgue aí no seu íntimo, se você fez uma constatação ou uma reclamação, é uma evidência aí de falta de consciência espiritual. Essa é a frasezinha que eu vou usar aí para frente. Falta consciência espiritual. Por consciência espiritual, eu refiro-me aí àquela percepção da boa mão de Deus sobre a nossa vida em todas as circunstâncias, sempre nos moldando. Se você leva uma vida com Deus, com seriedade, com devoção, com capricho, não se preocupe. A mão de Deus está aí, na sua situação, no seu caso. Você pode até não estar vendo, mas ela está aí. Quando a gente lê o livro de Esther, você verá a mão de Deus coordenando toda a história. Aí eu deixo um dever de casa para vocês. Leiam lá o livro de Esther, depois vocês me tragam aí no particular quantas vezes vocês encontraram o nome de Deus no livro de Esther. Mas está lá o tempo todo. Então vamos ver alguns resultados de murmuração. A murmuração ou a queixa é biblicamente proibida e condenada biblicamente. Proibida em 1 Coríntios 10:10 diz assim: e não se queixe como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo. Olha aí, foi proibido. E aí Filipenses 2:14, façam tudo sem? Façam o que, irmãos? Algumas coisas, é ou não é? Pensa aí na sua cabecinha agora, o que é que você é tentado a reclamar aí o tempo todo? Pensou? Arrependa-se se você fez. Murmuração é justamente uma característica do ímpio, é uma característica de um crente imaturo, que ainda é meio amigo do mundo, que falta aquela consciência espiritual de tudo, que não tem o entendimento a respeito da situação. Quando a gente vai para Judas 1:15-16, diz assim que, o texto vai dizendo, para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade. Olha quantas vezes aparece ímpio e impiedade aí. Que eles cometeram impiamente. Quando o autor é repetitivo, ele está querendo dizer alguma coisa, não é? Acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. E aí continua. Essas pessoas vivem o quê? Se queixando. E são o quê? Descontentes? Eu não conversei com a minha esposa, que ela falou de contentamento. Seguem os seus próprios desejos impuros e são cheias de si e adulam os outros por interesse. A murmuração também ela é condenada, ela tem como objeto de condenação quando você vai para Números 11:1. Diz assim, aconteceu que o povo começou a queixar-se de suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, irmãos, o problema não é de quem você está falando. O problema é que Deus ouve, sempre. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, o fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Aí Números 14:27, Moisés, falando, Deus falando, até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. E no versículo 45, Deus falou que ia entregar eles aos amalequitas, e aí derrotou eles e os perseguiram até o mar. Em Números 14:29,
cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima. Números 16, 45, saia do meio dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Esse é o sentimento que Deus tem em relação à murmuração. Mudou o sentimento de Deus? Não. Mas você está debaixo da graça. Quem está andando aí na vontade de Deus, como Moisés, como Arão, como Josué, como Caleb, e tem essa consciência espiritual, vai viver uma vida com entusiasmo, compreendendo o amor, sem duvidar da grandeza e da superioridade de Deus em todas as questões. Números 16, 46 diz: E Moisés disse a Arão: pegue o seu incensário, ponha o incenso nele, com o fogo tirado do altar, e vá depressa até a comunidade para fazer propiciação por eles, porque saiu grande ira da parte do Senhor, e a praga... Irmãos, depois que Jesus veio ao mundo, Deus deixou de se irar? Não. Então, concluindo, irmãos, talvez aí as circunstâncias à sua volta, talvez a sua sorte, você tem que avaliar se não está sendo uma disciplina do Senhor, por conta da murmuração. Um devorador, as coisas queimando pelas beiradas do seu acampamento. Lamentações 3,39 diz: como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Incoerente. Não há espaço para reclamação aí no Senhor. Somos pecadores, buscando injustiças, muitas das vezes a respeito do traçado de Deus para as nossas vidas. Mas isso é uma incompleta irracionalidade cristã. A sua consciência espiritual, por meio desses textos, despertou um pouquinho? Se despertou, percebeu o pecado da incredulidade, então arrependa-se. Percebeu um pouquinho da murmuração, da queixa na sua vida? Arrependa-se. Está certo que hoje já não existe o que Moisés fez, o incensário para aplacar a ira do Senhor, lá em Números 16, 46, mas ainda hoje, por conta da graça, há uma oportunidade de confissão de seus pecados em relação à murmuração, a essa incredulidade em relação a Jesus, em relação a Deus. Hoje ainda é tempo de você se arrepender de suas queixas diante de Jesus. Fala: Senhor, perdoa, porque olha, eu estou deixando de acreditar e por isso eu reclamo. Eu estou achando que a circunstância que está acontecendo fugiu ao seu controle, por isso estou murmurando. Eu estou andando no deserto. E o povo foi para o deserto sem que Deus estivesse no controle? Hebreus 4, de 14 a 16, ainda falando sobre a oportunidade de arrependimento, diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Não há espaço para incredulidade, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Então Jesus compreende essa luta de não acreditar, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ele entende a extensão disso aí na vida de vocês. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdias e encontrarmos graça que nos ajude no momento da nossa... Ainda bem que o fogo de Deus não queima mais assim, né? Tem a graça de Jesus. Pastor, pode ir com confiança que Jesus entende. Confesse o seu pecado com o seu arrependimento, que Ele vai lhe perdoar. Se você não tem Jesus e vê em si muitos pecados aí, conforme eu disse aqui, arrependa-se. Jesus pode salvar a sua vida e dar um novo sentido. E Deus diz assim: olha, eu cuido. Como não? Você está vivo aqui, mas você fica reclamando? Creia, o dia de hoje foi porque eu permiti. Já você salvo, fica um alerta aí em relação à tal da preocupação. Se você não cuidar, ela pode desencadear para uma coisa aí que hoje virou ansiedade. Já ouviram falar? Muito pouco dito atualmente. Então, mantenha viva na mente os exemplos aí, mantenha vivo na mente os exemplos do passado. 1 Coríntios 10, 11,
Paulo está fazendo justamente do recurso da memória, e é importante vocês terem isso na cabeça. Olha, essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para quem? Para nós. Então, combata a sua preocupação, a sua tentação de murmurar com a palavra de Deus. Memorize-a quando for tentado. Salmo 55, 22 diz: entregue as suas preocupações ao Senhor, Ele o susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. Jesus disse em Mateus 6,25, portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, irmão. E você perde tempo com coisas além da própria vida. Ansiedade é justamente uma realidade. Quando a gente vai para 1 Pedro 5,7 diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de... É mentira isso? E por que reclamamos? Então toda preocupação não adequadamente combatida com as verdades da palavra de Deus pode levar você e eu à murmuração. Entenderam? Então memorize, use a palavra, lembre dos exemplos, cuide dos seus sentimentos, não se guie pelos seus olhos, confie no que Deus disse. E concluindo, até aqui a palavra. Vamos colocar de pé? Puxe aí na sua mente algumas reflexões a respeito de, sei lá, murmurações, queixas, coisas que você identificou não como uma constatação, mas como no seu íntimo, um protesto. Uma incredulidade de que Deus está no controle e tem tido controle sobre a sua vida. Talvez há aqui entre nós presentes alguém errando ainda nisso. Senhor, toma este coração. Senhor, nos ajuda a lembrar ali de 1 Coríntios 10:10, que alguns que murmuraram foram realmente entregues ao destruidor. Preserva-nos disso em nome de Jesus. Ajude-nos, ó Pai, como igreja, como irmão, como corpo de Cristo, a não errar como aqueles do passado. Não queremos, ó Deus, cair na mão do destruidor. Queremos, ó Pai, descansar nos Teus cuidados, confiar que o Senhor tem um controle de tudo, ó Pai, de tudo. O Senhor permite que a morte venha, o Senhor permite que a vida renasça, o Senhor permite que os inimigos se levantam, o Senhor permite, ó Deus, que enfrentemos dificuldade, mas temos que descansar e nos ajuda, ó Pai, a crer nisso, ó Deus, de que em todas as coisas o Senhor tem o controle e nos ajuda a alimentar a felicidade dessa segurança, desse porto seguro que é a Tua palavra. Uma palavra que vai e não volta, uma palavra que promete e cumpre o que diz. Pai, eu sei que os nossos olhos estão fragilizados, ó Deus, eu sei que as nossas emoções estão ali fracas, eu sei que as circunstâncias parecem dizer o contrário, mas diferente do povo ali, a porta da entrada de Canaã, Pai, nos dá a coragem, a fé, ó Senhor, de Calebe ali, e de entrar por aquela porta, ó Pai, invadir a Canaã que o Senhor tem prometido a cada um presente aqui. Senhor, sustenta-nos a fé, livra-nos da incredulidade cristã, ó Deus, fortalece cada um dos meus irmãos aqui presentes, que venha ser uma vida cheia de louvor, de ações de graça, e que na incompreensão do que está acontecendo, ainda assim venham derramar lágrimas de alegria sobre o Teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém.